Paz e graça, seja bem-vindo ao episódio Frutos de Cristo. E nós vamos falar sobre 3 frutos: Pedro, João e Paulo. Esses 3 homens impactaram tudo que nós chamamos de evangelho e todo o cristianismo que nós conhecemos hoje. E o que nós vamos dar continuidade nesse vídeo é de Pedro. Eu falei pelo princípio como Jesus chamou Pedro, como foi a forma. Pedro, que era pescador, natural de Bethsaida, e era um pescador, empresário, junto com seu irmão André. E ele tinha 2 sócios, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Lucas capítulo 5 conta a história que eles estavam pescando e o Senhor os chamou para se tornarem pescadores de almas. É lógico que ali não foi a convenção de fato de Pedro, mas sim foi o início, a preparativa para o seu chamado. Então, pega papel, caneta e anote tudo que eu for passar aqui e que esse estudo possa entrar no seu coração e que, se você estiver gostando, por favor, compartilha, dá like e compartilha a mais pessoas e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Vamos lá? Vamos dar continuidade depois que Pedro é chamado por Jesus e ele começa a jornada para se tornar um apóstolo. Tudo que Jesus queria fazer na vida de Pedro, todo o tempo que Jesus tinha para fazer na vida de Pedro, tinha que ser em 3 anos. 3 anos, necessariamente, Jesus tinha 3 anos e meio para fazer com que Pedro entendesse a mensagem que Deus estava passando através do seu filho. E Jesus pegou o mais desafiador, o mais problemático dos 12 apóstolos, não foi Judas. Jesus sabia desde o princípio que Judas era um daqueles que comia com ele no prato e que iria trair, a entregar Jesus nas mãos dos romanos. Mas o mais problemático é Pedro. O mais controverso é Pedro. O mais instável é Pedro. E o seu nome é originalmente chamado de Simeão. Depois ele foi meio que reformulado para Simão, mas o original é Simeão. E Jesus tira essa identidade de Simeão e coloca uma identidade de Kéfas, que significa do grego Pedro, Petros, que é pedra. E aí Jesus chama Pedro, junto vem seu irmão, também André, e depois vem os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. As coisas começam a acontecer nessa jornada. Muitas das vezes os 12 discípulos estavam só, 99%, vivendo só de expectativa. Eles queriam uma expectativa de como o Messias ia escolher cada um deles. Eles viviam uma expectativa que o Messias ia vir como um político que ia libertar Israel da mão dos romanos. E aí vem um Jesus que anda no meio de um Galileu. Por exemplo, quando Jesus está dentro da sinagoga e um dos sacerdotes falam: pode vir uma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa da Galileia. Aonde Jesus mais andava era naquele meio, Cafarnaum, Galileia. E aí, você pode estar se perguntando: por que tantos galileus? Somente 2 dos 12 discípulos não eram galileus. Pedro é um deles e Judas Iscariotes, que não era galileu. O resto, todos eram galileus e também eram pescadores. E Pedro, ele tinha uma empresa de pesca, a gente já consegue ver que ele já tinha uma sociedade, vivia daquilo. Pedro também possivelmente falava grego, por fato de ter que negociar os peixes que ele tinha pescado junto com os seus empresários, com os seus sócios. E ele tinha essa naturalidade de falar o aramaico, que é o hebraico, a sua língua nativa, e também o grego. Quando ele vai escrever 1ª e 2ª Pedro, ele escreve 2 cartas,
ele é uma carta escrita com 2 coautores, né? Ele não escreve sozinho, ele escreve também com Silvano. Silvano, que é também conhecido como Silas, que estava com Paulo na prisão, e até que o anjo veio e libertou eles. E aí Pedro vai escrever a primeira e segunda carta com isso. E a linguagem que ele escreve é de um grego erudito. Era de um grego que dominava a lei, a língua. Era um grego que dominava com bastante exaltidão a fala. Conhecia o alfabeto grego de cor salteado. Então isso nos leva a entender que Pedro, pelo fato de ser um pescador, ele dominava também essa língua grega, que é predominante naquela época, né? Nós temos o grego naquela época, depois no ano 300 vem o latim, que se torna uma língua também universal, e aí depois nós vemos para o inglês, né? O britânico e depois o inglês americano. Então, nós conseguimos entender que eram galileus, porque galileus, quando faz essa separação, você vai ver nos evangelhos, quando faz essa separação de galileus, tá falando como se fosse nós somos de Judá e vocês são da Galileia, que é uma outra cidade. Só que quem vivia na Galileia era como aqueles caipiras, gente da roça. Por isso que em Atos capítulo 2, quando está ali o Pentecoste acontecendo, quando está acontecendo a descida do Espírito Santo em Pentecoste, um dos judeus fala: peraí, nós não somos judeus da Capadócia, da Ponta, da Frígia, e nós não temos a nossa língua materna, e eles são galileus, são caipiras, e nós estamos entendendo esses caipiras. Essa era a dificuldade que eles tinham de compreender. E Pedro vivia no meio daquela galera. Então ele automaticamente ele assumiu os dialetos de caipira, né? O pessoal que conversa na cidade grande, o pessoal que mora no interior, você pode ver que tem um sotaque a mais, né? Tem um sotaque a mais. Por exemplo, quem conversa os mineiros de BH com os mineiros do interior, é um sotaque a mais, é muito mais caipira. E aí, Pedro, eu quero que vocês guardem isso, porque lá na frente eu vou explicar e aí vocês vão entender o porquê que Pedro ele tinha esse dialeto, mesmo não sendo galileu, ele tinha um dialeto muito parecido com o galileu, tá bom? E aí Pedro viveu grandes aventuras. Um homem que viveu inúmeras aventuras é Pedro. Pedro é um daqueles discípulos, um daqueles homens confusos, difusos, controversos, indecisos, corajosos, e viveu inúmeras delas. Eu vou apresentar uma delas para vocês. Primeiro, anota a referência e olha lá. O chamado de Pedro acontece em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Que Jesus diz ao 11 para ele: portanto, deixai os peixes, os barcos, e vem e me segue, que eu vou tornar vocês pescadores de homens. Depois, em Mateus 14, 22, esse mesmo Pedro que deixou as redes, os peixes, os barcos, deixou tudo para trás, agora ele está andando sobre as águas. Ele está andando sobre as águas. Enquanto 11 ficaram no barco e estavam com medo, porque viam alguém andar sobre as águas e falaram: é um fantasma, é um espírito. Pedro conseguiu identificar que era Jesus e gritou: Jesus, se és tu mesmo, permita que eu salte sobre as águas e vou até você. Isso é um ato de coragem grandiosa. Isso é um ato de nem pensar, não é um ato de um ser humano, porque andar sobre as águas é totalmente inacessível para nós. E aí Pedro tem essa fé, essa audácia de andar e saltar sobre as águas. Depois, é lógico que depois ele percebe aonde ele estava,
num local que ele estava, afunda, e Jesus fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim era Pedro. Notem, Lucas capítulo 5, Jesus chama ele. Jesus sempre nos encontra e ele nos chama. Depois, Jesus sempre faz com que a gente tem que dar um salto que parece ser impossível. Pedro deu esse salto que parecia ser impossível. Depois, nós temos a confissão de fé de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. Jesus está perguntando aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí João responde: olha, uns estão dizendo que tu és Elias, uns estão dizendo que tu és Moisés, até mesmo Jeremias, ou seja, ninguém sabe quem é o Senhor. Está todo mundo confuso. E aí ele redireciona a pergunta, que outrora era para João, para os discípulos, e agora ele redireciona para Pedro, Quefas, que outrora ainda era chamada de Simeão. E aí, Pedro? E você? Quem você acha que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Notem, a gente passa por esse versículo. É lógico que pelo fato de ser um português, a gente não consegue fazer uma análise muito bem dada nesse texto. Mas no original, tá como Pedro dissesse assim: olha, tu és o Messias, Filho do Deus vivo, a quem o povo está esperando desde a queda de Adão. Desde a queda de Adão, em Gênesis capítulo 3, quando Deus faz uma promessa que do filho de uma mulher sairia um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente, um salvador. E Moisés também declarou isso, Davi declarou em seus salmos, os profetas maiores e menores também declararam isso em seus salmos. E aí, todos estavam esperando a chegada do Messias. E Pedro revela: tu és esse Messias que nós estamos esperando. Tu és esse Messias que nós estamos conclamando, és tu. E aí Jesus disse: olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas sim o próprio Pai que está no céu. Notem, Pedro agora, ele revela para todo mundo algo que nem o diabo sabia quando Jesus estava sendo tentado 40 dias no deserto. Quando o diabo tentou Jesus com pedras para transformar em pães, pular do pináculo, fazer inúmeras coisas, Satanás também não sabia que ele era o Filho de Deus vivo. E aí Pedro revela isso para a humanidade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o que vai acontecer em seguinte, no versículo 21 de Mateus 16, Jesus está dizendo que ele vai se entregar aos romanos, que ele vai se entregar. E aí Pedro fala: afasta-se esse mal de ti, Senhor. Se arrependa-se desse mal. O Senhor não vai morrer de jeito nenhum. Se é o Messias que nós estamos esperando, o Senhor não vai morrer. Não, fique tranquilo. E aí Jesus repreende ele dizendo: aparta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Porque você está me impedindo de ir para a cruz. Não pode ser você, Pedro, tem que ser o diabo que está me impedindo de ir para a cruz. Um homem que deixou tudo, andou sobre as águas, revelou que o Messias chegou pela boca de Pedro, e aí agora ele está impedindo Jesus de ir para a cruz. Olha, existem muitos cristãos que são assim, que ele mesmo revela quem Deus vai usar, que Deus está chamando aquela pessoa para revelar, e quando aquela pessoa se revela, ela mesma está impedindo daquela pessoa de ir para a cruz, de seguir o seu ministério, seguir o seu chamado. Por isso que Pedro é essa figura do ser humano.
Lógico, nós estamos falando de alguém de um temperamento sanguíneo, difícil de lidar, colérico sanguíneo, difícil de lidar, mas isso representa mais de 98% da população cristã. Controvérsia, não são indecisos, não sabe dizer sim, sim, não, não. Uma hora quer, mas daqui a pouco eles não querem, uma hora eles entendem Jesus, outra hora eles impedem Jesus de agir na vida das pessoas. Isso representa muito de nós. E aí, o próximo, transfiguração. Em Mateus capítulo 17, do 1 ao 9, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Vamos orar comigo. Eu preciso que vocês sobem o monte e ali nós vamos orar um pouquinho. E quando eles chegam no monte, eles conseguem ver a transfiguração de Moisés e Elias. Esses dois homens que vão ter uma importância significativa tanto no passado, tanto no presente e no futuro, no ministério de Cristo. E aí Pedro e Tiago e João estão vendo Moisés, Elias, Jesus com seu corpo de glória, transfiguração. Era transcendental, aquilo era uma visão que eles estavam tendo. E aí Pedro fica tão eufórico que fala para Jesus: Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para você, uma para Elias, uma para Moisés. Pedro não estava entendendo, não estava tendo discernimento do que estava acontecendo ali, porque Jesus e Moisés e Elias estavam conversando sobre o plano da redenção. Eles estavam conversando sobre a cruz, como ia suceder tudo aquilo. E Pedro, não tendo discernimento nisso, quer construir 3 tendas. Quantos cristãos têm visões, mas não têm discernimento nessas visões? Por isso que Pedro representa mais de 98% da população cristã. Quem dera todos fossem o segundo Pedro, que nós vamos ver lá para frente. E agora, Lucas capítulo 22, 31, 34. Aqui pode ser Lucas 22, 31 e 34, mas também pode ser Mateus 27, né? Mateus 27. Deixa eu colocar aqui. Mateus 27. Mateus 27, 31. Eu contei para vocês como é que foi a jornada de Pedro, né? Pedro, ele era casado, ele era um empresário, era bem-sucedido, tinha uma casa grande, onde Jesus dormiu e os discípulos também dormiram lá. A última ceia, a qual nós vamos ver agora, ele é o responsável por fazer essa última ceia, que é na Páscoa. Eles vão fazer a Páscoa, a peça, que significa saída, e aí ele é responsável por tudo aquilo. Então ele tinha uma casa grande, tinha uma condição financeira um pouco boa, e aí o cenário é de Mateus capítulo 27, o cenário é Mateus 26, perdão, Mateus 26, Mateus 26, 31. Deixa eu colocar aqui para vocês, que aí fica fácil, tá bom? Eu acho que vocês conseguem ver aqui, né? Mateus 26, 31. Você consegue acompanhar aqui comigo, 31. Deixa eu dar o contexto e aí a gente volta para lá. Eles estão numa Páscoa que todo judeu faz. Dentro dessa Páscoa não pode ter nada de fermento. Eles tiram até o fermento de todo da casa, não pode ter nada impuro, porque eles representam uma ordem que Deus deu em Êxodo capítulo 12, e eles tinham que pegar um novilho e fazer a oração de agradecimento que Deus livrou eles do Egito. É o momento que eles estão saindo do Egito, né? Que acontece a última praga, que é a morte do primogênito. E aí, meu amigo, o que acontece? Nessa Páscoa, nesse cenário, Jesus, primeiro,
ele revela que o Filho do Homem vai ser entregue aos malfeitores. Todo mundo agora que estava esperando um próximo acontecimento avassalador, Jesus vem com um balde de água fria e diz: o Filho do Homem vai ser entregue. Aí ninguém entendeu nada. Aí, o próximo, ele revela que no meio dos 13, os 12 apóstolos e Jesus, existe um traidor. Aquele que come comigo, mete a mão no prato, este é o traidor, ele come comigo. Que está recitando um salmo de Davi, aquele que come comigo no prato. E aí, cada discípulo pergunta: é eu, Senhor? É eu, Senhor? Até chegar em Judas e ele revela que era Judas. E aí, o próximo episódio, terceiro ponto, ele lava os pés de todos. Ele lava os pés de todos que iriam abandonar ele. No versículo 31 de Mateus capítulo 26, ele disse: olha, ainda essa noite todos vocês vão me abandonar, pois está escrito, Salmo, ferirei o pastor e a ovelha do rebanho serão dispersas. Todos vão fugir. O aprisco vai estar aberto. Todo mundo vai embora. Todo mundo vai preferir estar em outro lugar do que onde Jesus estava. E aí, ele lava os pés de todos e todo mundo questionando: não lava meus pés, aquela falsa modéstia. Não lava meus pés. Aí Pedro salta e fala: olha, Jesus, não lava os meus pés. Eu que tenho que lavar os seus pés. E aí Jesus: Pedro, o que eu faço agora você não entende? Não, Jesus, o Senhor não pode lavar os meus pés. É eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus parece que fica num cenário de estresse e fala com Pedro: Pedro, olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Enquanto na minha cabeça, fazendo exegese desse texto, eu pensei e perguntei-me: ter parte com o Senhor significa quem não trai ele. Mas Jesus, quem não nega ele. Mas Jesus nos revela que para ter parte com ele, tem que deixar Jesus lavar os pés. Tem que deixar Jesus lavar os pés. Salmos de Davi diz assim: olha, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos e ele faz a questão de dizer: olha, o que eu faço agora, vocês não entendem. Mas vocês vão entender. Depois vocês vão. Quando a palavra que está sendo emergida, quando eu lavo os seus pés, depois vocês vão entender. Então quem tinha parte com o Senhor é quem deixava ele lavar os pés. Que simplicidade, que humanidade. E aí, depois desse episódio, no versículo 31 de Mateus capítulo 26, acompanha comigo aqui, ó, 31, ele diz: cantaram um hino, versículo 30. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Olha o que o 32 nos diz. Anote aí. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Ele vai voltar para a roça. Ele vai voltar para os caipiras. Jesus vai voltar para a galera que era inferior, porque os tops viviam em Jerusalém, os tops viviam em Judá, os tops, eles estavam todos, os mestres, os conhecedores da Torá, quem participava do crivo, quem era juiz do crivo, quem estava no sinédrio, todos estavam lá. Mas Jesus disse: depois que eu ressuscitar, me esperem na Galileia. Aí Pedro não
Esperando a fala de Jesus terminar, ele diz no versículo 33: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Mas no versículo 31, Jesus está dizendo: olha, existe um texto, um salmo messiânico, que é uma profecia, diz que vai ferir o pastor e todo o seu rebanho será disperso. E Pedro está dizendo: não, eu não vou me dispersar, não. Eu não. Talvez eles sim, Senhor, mas eu não. Talvez as Marias sim, mas eu não. Eu vou ficar aqui. Eu vou permanecer nesse lugar. Jesus respondeu, versículo 34. Jesus é aquele que sondava o coração do homem. Jesus via por dentro, não por fora. Versículo 34. Assegurou Jesus, respondeu: assegurou que ainda essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Se Jesus falasse isso para você, o Filho de Deus vivo, a quem Pedro revelou que era o Cristo, o Messias que ele estava esperando, e esse Messias está dizendo: Pedro, você vai me negar 3 vezes, fica na sua, tá tranquilo. Isso é só emoção, você só tá eufórico, fica. Eu sei que quando a perseguição vir, eu sei que quando começar isso aqui virar um escândalo para tudo quanto é lado, perseguindo os cristãos, você vai ser o primeiro que vai pular fora, Pedro. E não só você, todo mundo. Mas você está dizendo para mim que não vai. Então eu vou te dar uma palavra dizendo: o galo vai cantar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas no versículo 35, olha o que Pedro diz. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca eu vou te negar. E todos os discípulos foram na onda. Todo mundo diz a mesma coisa: não, Jesus, eu não vou te negar. Todo mundo foi na mesma pilha. Ninguém aqui vai te negar, Jesus. Todo mundo estava pronto. Todo mundo era o santinho, né, do pau oco. Mas ninguém conheceu o seu próprio coração como Jesus conhecia. Ninguém conhecia suas intenções como Jesus conhecia. Ninguém tinha conhecimento do futuro como Jesus conhecia. Somente ele tinha presciência de tudo aquilo que estava para acontecer. Somente Jesus de Nazaré, o galileu, o caipira, tinha conhecimento que o pastor ia ser ferido e que todo o seu rebanho ia fugir. Mas eles estão empolgados. Eles estão eufóricos. Eles estão escondendo o seu medo. Eles estão escondendo a sua intenção. E Jesus revela para cada um deles a intenção. Mesmo que eles não a conheçam, Jesus revela. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a negação de Pedro e também o perdão de Jesus por essa negação. O que aconteceu com Judas Iscariotes e também o que aconteceu com Pedro, que outrora era conhecido como Simeão, depois mudou para Simão e depois foi para Kéfas, em aramaico, que no grego significa Petros, que é pedra, Pedro. E esse homem que Jesus deu o apelido de pedra, de rocha resistente, na verdade não era tão resistente assim. Te espero no próximo episódio. Comenta aqui embaixo se você gostou e vamos para mais um papo abençoado sobre os frutos de Cristo e como impactaram as nossas vidas. Amém?